Fala pessoal, chega de acidente. Este é o canal ASO Segurança do Trabalho com mais um vídeo da série Nova NR18. Hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância nas atividades com trabalho em altura, né? Que são os pontos de ancoragem. A NR18.12.12 diz o seguinte: nas edificações com estrutura igual ou superior a 12 metros, a partir do nível do térreo, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos e de cabos de segurança para o uso de sistema de proteção individual contra quedas, a serem utilizados nos serviços de limpeza, vamos lá, limpeza, manutenção e restauração de fachadas. Pessoal, infelizmente, são poucas empresas que cumprem esses requisitos. Edificações até 12 metros ou superiores a isso aí, devem constar no projeto estrutural da edificação os pontos de ancoragem que ficarão fixos na edificação para as futuras atividades de manutenção, de limpeza, de restauração da fachada. Quando isso não é anexado diretamente ao projeto estrutural da edificação, deve ser contratado uma empresa qualificada para realizar esse tipo de procedimento, para instalar os pontos de ancoragem que ficarão fixos na edificação para as futuras atividades. Porque se isso não acontece, vai acontecer o que nós temos encontrado muitos aí nas auditorias de atividades de restauração de fachadas e de manutenção. Você não encontra um ponto de ancoragem, tudo tem que ser ou improvisado, que acontece muito no uso de lata cheia de concreto, ou sacos de areia sobre uma viga, e o cara desce com uma corda enrolada, amarrada na ponta da viga, ou vai ter que se elaborar um projeto por profissional legalmente habilitado para fazer o dimensionamento de um ponto fixo de ancoragem, onde os trabalhadores poderão instalar as linhas de segurança ou linha de vida, né? Bem como a instalação de balancins e cadeira suspensa, né? Então, é muito importante que seja analisado e considerado a situação dos pontos de ancoragem. Os pontos de ancoragem de equipamentos e de cabos de segurança devem ser independentes, pessoal. Nada de... O que acontece muito, depois que faz um projeto para instalar os pontos de ancoragem a partir da caixa d'água, ou casa de máquina, ou da platebanda da estrutura, eles devem ser totalmente independentes. Não pode, em hipótese alguma, no mesmo ponto de ancoragem que você usa para descer o balancinho ou o andaime na edificação, o andaime ou a cadeira suspensa não pode ser usado no mesmo ponto para descer a linha de vida ou a linha o cabo de segurança. Por quê? Um exemplo, se acontecer o comprometimento daquele equipamento, daquele ponto de ancoragem, né? Se acontecer, ele é feito, elaborado por profissional legalmente habilitado, mas quando se trata de estruturas mecânicas, pode acontecer. Então, vamos acontecer um acidente e o ponto de ancoragem onde estava fixado o balancinho, ele rompeu e o balancinho caiu. E no mesmo ponto estava amarrado, ancorado a linha de segurança, a linha de vida. Vai descer o balancinho, vai descer a estrutura completa e o trabalhador vai descer junto com ele. Então, esses dois têm que ter pontos de ancoragens distintos. Não podem ser o mesmo. Tranquilo, pessoal? Com exceção das edificações que possuem projeto específico para instalação de equipamentos definitivos para limpeza, manutenção
e restauração de fachadas. Ou seja, se o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado descrever que no seu memorial descritivo de resistência, que aquele equipamento pode ser utilizado com a dupla finalidade, aí sim, porque alguém está se responsabilizado porque foram feitos os cálculos devidos para aquela atividade. Fora disso aí, tem que considerar que eles têm que ser independentes. Os dispositivos de ancoragem devem... Pessoal, um pouquinho de atenção para isso aqui, como é de extrema importância os pontos de ancoragem para as atividades de trabalho em altura, de restauração, de limpeza, de limpeza e manutenção das fachadas, tem que ter toda a responsabilidade, toda a atenção. E eu peço para vocês que são, principalmente, que vai acompanhar essas videoaulas, você que faz parte do setor, você que trabalha como pintor externo, pedreiro, carpinteiro, trabalha com limpeza de fachadas, né? Então preste atenção nesses pontos que são muito importantes. Os dispositivos de ancoragem o que é que eles devem ter? Estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação. Então, os dispositivos de segurança, de ponto de ancoragem, eles devem atender todo o perímetro da edificação, visando a mobilidade e a segurança do trabalhador. Porque muitas vezes quando você tem um ponto de ancoragem de um lado e vai ter que passar um cabo de fibra sintética para o outro lado, muitas vezes vai ter que passar roçando na estrutura e comprometendo a corda ou o cabo, né? Causando a possibilidade de cisalhamento e um possível acidente no uso desse equipamento, né? Suportar uma carga de trabalho de, no mínimo, 1.500 quilograma-força, né? Então, ele tem que suportar uma carga imposta sobre eles de pelo menos 1.500 quilograma-força. Ou seja, a pressão que esse equipamento vai suportar, ele tem que suportar esse nível de resistência. Porque tem que considerar o peso do trabalhador, o peso dos equipamentos, né? A situação, as ferramentas e materiais que ele vai estar desenvolvendo sua atividade, então tudo isso tem que ser considerado. Constar do projeto estrutural da edificação, ou seja, não é simplesmente improvisar uma platibanda e colocar alguns pilares, não, isso aí deve constar no projeto estrutural da obra. Não pode ser improviso, né? Ser constituído de material resistente às intempéries, como aço inox ou material de características equivalentes. Imagina se você vai construir uma edificação agora e você tem que pensar a longo prazo. Essa obra vai ter que passar aí, esses equipamentos têm que ficar aí pelo menos 50 anos. Então, que tipo de material você vai indicar como ponto de ancoragem, né? Dependendo do lugar, como nós aqui mesmo, numa região que tem uma incidência muito grande de maresia e tudo mais, então tem que contemplar tudo isso aí para poder ter o equipamento adequado. Ser constituído de material resistente contra as intempéries, já falamos, né? Os ensaios para comprovação da carga mínima do dispositivo de ancoragem devem atender ao disposto nas normas técnicas nacionais vigentes ou, na sua ausência, as determinações do fabricante. Então isso aí deve ser muito levado em consideração, pessoal, né? Os testes de ensaio, a carga de ruptura desses equipamentos, quanto ele suporta, né? Porque é a vida do trabalhador que vai estar exposta ali em altura, e muitas vezes alturas muito consideráveis. Não dá para a gente dimensionar, porque cada atividade tem uma altura específica, né? A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indeléveis,
e bem visíveis. Essas informações aqui, pessoal, ou seja, um olhar foi instalado naquele ponto, então como é que eu devo identificar? O que é que eu devo identificar nesse equipamento? Né? A razão social do fabricante e o CNPJ. Legal, vai estar cravado ali, né, no equipamento. Né? Modelo ou código do produto, número de fabricação, né, ou série, material do qual é constituído. Então, todas essas informações, indicação da carga, vai ter que estar lá dizendo qual o nível de resistência, né, quantos quilograma-força o equipamento tem, resiste, né, o número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou força máxima aplicável. E é isso aí, tem que estar descrito no equipamento, tá certo? E de forma visível e prática, né? Numa linguagem prática, para que o trabalhador possa olhar, observar e identificar. Tranquilo, pessoal? Então falamos hoje aqui dos pontos de ancoragem para atividades de manutenção, limpeza e restauração de fachadas, né? Qual a sua capacidade, o material que deve ser constituído, os cuidados que devem ser na instalação, né? E a responsabilidade técnica de quem indicar esse tipo de material. Então, quando você for realizar a sua atividade de limpeza, restauração e manutenção de fachada, observa se os equipamentos onde você vai instalar o seu andaime ou o balancim e cadeira e a linha de vida estão de acordo com as descrições apresentadas nesse material. Tranquilo, pessoal? Faz uma análise melhor, vê esse vídeo 1, 2, 3 vezes para ver se está de acordo com a atividade que você está realizando lá na empresa que onde você executa trabalho em altura, em cobertura, telhado, essas coisas todas. Tranquilo, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Um bom estudo do vídeo e até o próximo vídeo aí com mais uma informação sobre a nova NR18.